Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus, ela sempre foi para as comunidades cristãs e para aqueles que acreditam no Deus de Israel, no Deus revelado por Jesus. Ela sempre foi consolo, principalmente nas horas de dificuldades. Mas ela também sempre foi refúgio para os momentos de alegria do povo, porque nós sabemos que a nossa vida, ela não é só composta por coisas ruins. A nossa vida, ela é composta por manifestações gloriosas de Deus, que fala a nós e fala também aos outros que estão ao nosso redor. Hoje, nós vemos essa profecia de Zacarias e ela parece que está totalmente de acordo com aquilo que nós vivemos. Vocês imaginam, nós vivemos períodos muito difíceis no ano de 2020 e ainda estamos vivendo esse período, nesse tempo da pandemia, porque nós estávamos acostumados a ver as nossas praças cheias de crianças, de idosos, de pessoas que andavam para lá e para cá. Estávamos também acostumados a ver as nossas igrejas abarrotadas de cristãos, rezando, implorando a Deus. E há quase 2 anos, essas coisas foram ficando para nós no passado. Mas, com o desenvolver das vacinas e o desenvolver do tempo, a pandemia está sendo vencida. E aí, esta profecia hoje de Zacarias, ela fala para nós e diz o seguinte: isto diz o Senhor dos Exércitos, velhos e velhas ainda se sentarão nas praças, cada qual com o seu bastão na mão, devido à idade avançada. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas a brincar em suas praças. Uma palavra que, para nós, há algum tempo atrás, era impossível de ser imaginada, mas que agora a gente já consegue perceber como está voltando a nossa vida ao normal. Antes, a gente ficava apreensivo, triste, eu não posso sair, porque senão eu posso levar alguma coisa para minha casa, para os meus pais, meus avós, e agora a gente está tendo mais tranquilidade. Vejam que nada na nossa vida, de ruim ou de bom, permanece para sempre. Tudo passa. Quando nós colocamos a nossa vida em Deus, ou a nossa esperança em Deus, nós conseguimos vislumbrar o futuro, que parece, aos olhos de muita gente, difícil de ser pensado. E é isso que o profeta nos diz. Para muitos, essas cenas parecem difíceis, mas para aqueles que acreditam em Deus, será que é tão impossível assim perceber que o seu amor será derramado entre nós? E hoje, celebrando essa memória de São Vicente de Paulo, nós precisamos corrigir uma coisa em nós. Quando a gente fala de São Vicente de Paulo, qual que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? A primeira palavra? Caridade. Não é? A primeira palavra. E nós temos um defeito que é comparar São Vicente de Paulo como o homem caridoso que ajudava os pobres. E aí, muitas vezes, não é? As nossas conferências, elas vivem disso, ajudando os pobres a ter o mínimo que seja para ter uma vida digna. E é interessante que caridade não significa apenas dar à pessoa aquilo que ela precisa como bem material. São Vicente era um homem que era muito atento às pessoas que passavam necessidades, mas ele era um sacerdote católico, que não só dava o pão
o pão físico, mas ele dava também o pão espiritual. É interessante, né, quando a gente faz parte ou já fez parte desse grande movimento que é os vicentinos, a grande graça que nós temos de aprender a rezar com os vicentinos. Orações simples, às vezes orações livrescas, que a gente chega, tem todo aquele período, todo aquele rito que nós fazemos nas nossas reuniões, mas como aquilo nos ajuda a fazer com que o nosso trabalho, em vista das pessoas mais necessitadas, não seja apenas um trabalho social, mas seja um trabalho em que o amor de Cristo movimenta os nossos corações. Um vicentino, ele nunca está se importando se aquela pessoa está mentindo ou não para ele em suas necessidades, mas ele está atento a fazer o bem àqueles que se apresentam a eles. E nós aprendemos isso com quem? Com o nosso grande santo São Vicente, que foi um homem que olhou para a vida das pessoas, sentiu compaixão das pessoas e procurou realizar tudo que estivesse ao seu alcance para que todo mundo tivesse o necessário, o pão material, mas que tivesse também o necessário, o pão espiritual, para se livrar dos males da alma, do espírito. Nós o vemos em suas imagens, não é? Uma das imagens lindíssimas, essa de São Vicente, ele que acolhe uma criança em sua capa e a outra aos seus pés, nos dá uma impressão maravilhosa e nos recorda aquilo que Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E a imagem, ela não é apenas ela passa para nós uma paz, porque acolhendo as crianças significa que São Vicente, ele olhava para toda a realidade da família. O que adianta eu pregar o evangelho para as pessoas que estão com fome? É o que ele dizia. Primeiro vamos alimentar, para que depois as pessoas possam rezar. Isso é totalmente evangélico, isso é totalmente cristão. O cristão, ele se importa com a vida do outro em todos os sentidos. É interessante que muitas vezes, não é, quando nós estávamos fazendo as cestas básicas para poder dar às pessoas, um dia eu era mais jovem e aí eu sempre me cuncava com as cestas, sempre me cuncava, porque nas cestas iam arroz, feijão, sardinha, molho de tomate, macarrão, todas essas coisas, né? Vocês já me conhecem, eu sou meio para frente, né? Aí eu perguntei assim: ué, gente, mas eu estou vendo aqui tudo, mas não tem sabonete, não tem pasta de dente, não tem escova de dente, não tem papel higiênico? Que cesta básica é essa? Olha, às vezes a gente fica... Aí as pessoas pensaram e disseram assim: é verdade. Nós nunca pensamos que as pessoas também necessitam desses cuidados. No final, não é, do ano, nas cestas iam geralmente alguns vidros de perfume que a gente ganhava, as pessoas doavam. E alguém dizia assim: isso é desnecessário. Eu disse: não. As pessoas mais pobres, elas também têm direito de andar cheirosas, elas têm direito de andar bem vestidas, limpinhas. Às vezes a gente acha que a caridade é dar o que comer, mas não, caridade vai muito além disso. E São Vicente, ele nos fala isso através do seu olhar e através da sua vida. Caridade é fazer com que o ser humano possa cada dia mais ser considerado ser humano. O que nos dá tristeza quando a gente vai andando pelo mundo, aqui é mais difícil a gente ver, não é tão comum, mas quando a gente mora em uma cidade grande, você passa aquelas pessoas deitadas nas marquises, às vezes andando nas ruas, mal cheirosas, mal vestidas,
aquilo dá uma impressão que as pessoas não são consideradas gente. A gente passa para lá e para cá, às vezes nem cumprimenta, às vezes nem tem a bondade de parar, escutar o que a pessoa tem a nos dizer. E quanta coisa boa os moradores de rua, os moradores em situação de rua nos ensina. Ensina às vezes uma fé que a gente não está acostumado a crer. Ensina às vezes a enxergar um Jesus que nós não estamos acostumados a ver. Um Jesus que não vem até nós de uma maneira muito bonita, mas que vem até nós de uma maneira que nos causa até escárnio. Olhar para São Vicente é olhar para a caridade em pessoa. Esse homem de tão maravilhoso que São Francisco de Sales, ele viveu na mesma época de São Francisco de Sales, dizia que não existia no mundo um sacerdote tão sacerdote quanto São Vicente de Paulo. Olha que bonito! Um santo falando do outro. Mas São Francisco de Sales também era padre, e ele não teve nenhum tipo de vergonha de dizer que São Vicente parecia ser mais padre do que ele. Olha como a gente está diante de Jesus, a gente consegue reconhecer o bem dos outros. Quantas vezes nós queremos reafirmar a bondade que nós temos, a bondade que nós fazemos e esquecemos de valorizar o outro. Porque a gente acha que valorizando o outro, nós vamos perder a nossa capacidade. Olha, o que às vezes atrapalha muito os nossos trabalhos de igreja, os nossos trabalhos em sociedade, é uma inveja terrível. Imagina, hoje até no Evangelho, João, aquele discípulo a quem Jesus amava, proíbe o homem de expulsar demônios em nome de Jesus. Aí Jesus diz para ele, não faça isso. Se ele não está contra nós, ele está a nosso favor. Às vezes nós somos tão maldosos ao considerar o trabalho dos outros. E é interessante que São Vicente de Paulo era esse homem que causava nas pessoas que estavam ao seu redor uma total admiração de Cristo. Por quê? São Vicente só era assim porque aprendeu com Jesus. Ele era assim porque desde sua tenra infância, mexendo lá com os porquinhos de seu pai tendo aquela visão que ele tinha uma inteligência além daquilo que ele estava acostumado, colocou São Vicente de Paulo para poder estudar. E olha como Deus vai moldando a vida das pessoas, não é? Da mesma maneira que ele se sujava com os porcos lá no tratamento, quando ele foi padre, ele não tinha nenhum tipo de nojo em relação aos pobres, estava acostumado aos maus cheiros das cevas, mas quando ele ordenou padre, ele não perdeu isso. Quanto São Vicente tem que ensinar a nós padres? Não é à toa que ele fundou a congregação dos lazaristas para cuidar da formação do clero, que estava cada dia que passa pior. Os padres estavam cada dia pior. E ele tinha uma preocupação. Eu preciso formar bem os sacerdotes para que eles possam mostrar ao mundo quem é Jesus. Possam mostrar ao mundo a graça que é esse Deus que morreu por nós. Vocês imaginam, irmãos e irmãs? E hoje, na oração da coleta, nós vamos rezar uma oração que sempre me chama a atenção. Ela diz assim: ó Deus, que destes a São Vicente de Paulo a força de conformar toda a sua vida aos mistérios que celebrava, fazei que nos tornemos também, por este sacrifício, uma oferenda agradável aos vossos olhos. São Vicente não era um ativista social. São Vicente não era um trabalhador, hoje que a gente chama, que se preocupava apenas com o social, mas era um homem de Deus, que se preocupava com a caridade, em todos os sentidos dela.
no sentido material, mas no sentido também espiritual. E esta oração nos diz: ele tentava conformar a sua vida aos mistérios que celebrava. Nós vicentinos, não é? Nós que temos essa graça, nós que moramos no setor São Vicente, nós precisamos aprender essas lições que os santos nos dão. Olhar para a nossa vida e perguntar: por que eu estou fazendo determinada atitude? É para que eu possa aparecer? É para que eu possa ter diante das pessoas um motivo para eu me gambar? O pessoal fala isso, né? Não é gabar, fala me gambar. Será que eu estou precisando desses motivos? Será que eu estou fazendo tudo isso para receber aplausos? Para ser cumprimentado, para receber placas honoríficas? Ou eu estou fazendo isso no silêncio, para que o meu ato seja visto por meu Pai que está no céu, que vê o que está escondido, e vendo o que está escondido nos dá recompensa? Às vezes nós não sabemos, os vicentinos aqui, ou em todos os lugares, eles trabalham sempre no silêncio. São silenciosos, não fazem barulho. Você nunca vê muito barulho dos vicentinos, porque aprenderam com São Vicente. E é tão bonito a gente perceber que hoje, muitos, olhando, ainda mais Frederico Ozanam, que criou essa Sociedade São Vicente de Paulo, aprendeu muito com São Vicente, olhando esses homens, essas mulheres que no silêncio vão fazendo o bem acontecer, sem barulho, sem muitas palmas, sem muitas placas, mas estão ali o dia inteiro, lidando com os sofrimentos físicos, psíquicos e espirituais dos nossos irmãos mais necessitados. Que Deus, por intercessão de São Vicente, de Frederico Ozanam, hoje abençoe efusivamente aqueles que fazem parte da Sociedade São Vicente de Paulo. Ajude também os padres lazaristas, que muito ainda colaboram com a pregação do Evangelho. Também com as filhas da caridade, que sempre são as irmãs, né, fundado por São Vicente e Santa Luísa de Marilac. Que coisa maravilhosa, como Deus age na vida das pessoas, é só permitir que Ele possa fazer tudo isso. E como São Vicente nos ensina a sermos cristãos, me ensina a ser padre. Ele dizia: se você estiver almoçando e alguém te chamar, você precisa deixar o seu almoço e ir atender quem chama. E mais bonito é o que ele diz: se você estiver rezando na sua capela e alguém for lá tocar e te chamar, abandone Deus por Deus. Olha que coisa linda. Ninguém pode me interromper na minha oração. A minha oração, eu vejo, né, às vezes algumas pessoas religiosas que dizem: não me interrompa. Às vezes coloca até uma plaquinha assim, né? Não incomode, fulano de tal está rezando. Às vezes eu vejo até alguns irmãos padres falando para a secretária: fala para não me incomodar não, que eu estou rezando. Ele não aprendeu com São Vicente. Um verdadeiro cristão larga tudo para fazer a caridade, inclusive o seu almoço, inclusive o seu lazer, para fazer o bem. Oxalá todos nós pudéssemos aprender esta lição de São Vicente hoje.